nos solidarizamos aqui com a família do nosso colega, nosso amigo Antenor Bicudo, né, que faleceu. Pois é. E hoje, Ronald, eu li o que você escreveu, os tempos que você ouvia o Orlando Duarte. E você sabe que o Orlando é um grande amigo, né? Ontem, inclusive, coincidentemente, um amigo me escreveu pedindo minha opinião sobre um zagueiro campeão do mundo pelo Brasil, jogador do Vasco, do Boca Juniors, do Santos, grande Orlando Peçanha, um dos melhores zagueiros da história. E eu disse para ele, porque ele estava em dúvida se os elogios que ele tinha ouvido ao Orlando não eram porque as fontes eram vascaínas, né, onde o Orlando fez história, dupla com Bellini. E eu disse a ele que outro Orlando, o Duarte, havia me dito certa vez que o Orlando Peçanha foi um dos melhores zagueiros que ele viu na vida. E que para mim a sua opinião bastava. Mas disse que ele não podia ouvir torcedores antigos do Boca, né, onde o Orlando foi campeão, zagueiro excepcional. E o Orlando Duarte, eu trabalhei com ele em 3 emissoras, inclusive, claro, na Bandeirantes. E tivemos um programa, eu, ele e Lucas Neto juntos. E na Bandeirantes, claro, durante muito tempo. O Orlando era um amigo, almoçamos juntos, conversávamos demais. E eu sempre parava para ouvir. Se eu ligava o rádio e o Orlando Duarte estava falando, eu ouvia. Eu ficava atento. O Orlando é de uma linhagem de jornalistas daqueles que não se pretendem artistas, né? Comediantes. São jornalistas. Ele nunca quis ser a notícia. Ele se limitava a comentar os fatos, informar, analisar, com uma capacidade extraordinária, com uma categoria extraordinária. E repito, nunca se pretendeu um artista, alguém que ficasse diante das câmeras tentando chamar a atenção ou usando de um palavreado supostamente técnico para mostrar algum conhecimento. Nunca se preocupou com isso, nunca usou o tatiquês, nunca foi indecifrável nas suas análises. Pelo contrário, era simples, direto, mas com erudição. Conhecia diversos esportes, escreveu sobre Jogos Olímpicos, história dos Jogos Olímpicos, sobre Copa do Mundo, um doutor em Copa do Mundo. Mas, acima de tudo, de uma dignidade excepcional. E, repito, um jornalista dessa linhagem, talvez em extinção, dos que não se pretendem artistas, dos que não se pretendem notícia, mas apenas analistas dos fatos. Então, nossa, tenho certeza, solidariedade à família do Orlando, que Deus conforte cada um dos seus familiares. Esse é inesquecível, um craque, o Orlando Duarte, né, Ronald? Sem dúvidas, Aidan. Quando eu escrevi hoje sobre a morte do Orlando Duarte, e fiz referência a um momento específico, quando o Milton sempre o chamava e dava a ele a possibilidade de encerrar aquele fragmento de um domingo de muito futebol, né, pelo rádio, e dava a ele a possibilidade de discorrer sobre um tema livre. E eu estava ali não pelo tema livre, estava pelo esporte, estava pelo futebol, né? Queria ouvi-lo falar de futebol. Esse momento específico é algo que jamais sairá da minha cabeça. Porque ele poderia falar sobre o jogo em si, que ele comentaria na sequência. Ele poderia falar sobre um jogo histórico, ele poderia falar sobre outra modalidade, como você bem disse, era um craque, um conhecedor profundo de diversos esportes. Ou ele poderia falar sobre outro assunto completamente aleatório. Ele poderia falar sobre ciência, sobre história, poderia falar sobre economia, ele poderia falar sobre o que ele quisesse. Porque do começo ao fim ele seria ouvido. Era daqueles, como você disse, jornalistas que falavam, e no momento que esse jornalista, especificamente Orlando Duarte, falava, as pessoas paravam para ouvir. É um virtuose e que vai deixar há muito tempo Orlando já não dava mais a graça de poder admirá-lo em voz no ar, mas vai ficar com um dos personagens mais importantes para mim da história do rádio, um dos motivadores para eu estar hoje aqui
empunhando o microfone da Rádio Bandeirantes. Olha, de verdade, eu li seu texto, é emocionante, né? Escrever sobre um craque é uma coisa que flui do coração, é o coração que escreve, né, Ronald? Sem dúvida. Muito difícil numa hora como essa. A gente queria mesmo que essas pessoas elas durassem 300 anos, um pouco mais, né? Deixar o Orlando descansar, que foi um cara maravilhoso, uma das pessoas que me acolheu era a menina, quando ele falou, não, pode, olha o que você precisa de uma simplicidade. Você falou, gente, eu tô na frente do grande Orlando Duarte. É daquele jeito mesmo. Uma pessoa maravilhosa. Algo mais do que especial quem teve a oportunidade de conviver com ele.